Olá, amigos do programa Panorama Esportivo. Sou Maurício Rodrigues, estou aqui para falar da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje aqui na casa da minha mãe, Rio de Janeiro, vim aqui passar um final de semana com ela. Deu para ver aí o jogo do Flamengo no Maracanã, deu para ver algumas coisas. Agora a gente aqui rapidinho vai fazer, não é o ideal, mas a gente só tem esse lugar aqui para fazer, mas eu vou tentar aqui fazer da melhor maneira possível para levar para vocês aí os resultados do Campeonato Brasileiro. Então rapidinho aqui para a gente já ver a rodada, como é que ficaram os resultados, a gente falar um pouquinho de cada jogo. América Mineiro 2, Cuiabá 1, aquela mesma situação que eu falo sempre. O América Mineiro jogou um bom futebol, foi melhor dentro de campo. O Cuiabá não vem fazendo, nos últimos jogos não vem fazendo um bom campeonato. Não é aquele Cuiabá do início do campeonato que a gente tem visto, mas tem os jogos em casa que precisa criar chances de fazer pontos. O América Mineiro vem subindo aí devagarinho no campeonato, vem fazendo um bom campeonato brasileiro. Não foi o mesmo da Libertadores. Depois que saiu ali da Libertadores, tem mais tempo ali para treinar, tem mais tempo para acertar o time ali, o Mancini, e o América vem fazendo aí um bom campeonato. Atlético Paranaense 2, Santos 2, muito bom jogo. O Santos para mim foi melhor em campo, o Santos teve mais chances de gols, o Santos conseguiu controlar mais o jogo. Não, o Atlético Paranaense não foi aquele Atlético Paranaense que a gente costuma ver dentro de campo na sua casa, um Atlético Paranaense com mais posse de bola, com mais velocidade, criando mais chances de gols. Para mim o Santos foi melhor, merecia até a vitória, mas cabe também é um bom resultado empatar com o Atlético Paranaense fora de casa. É um campo muito difícil de se fazer pontos. O Atlético Paranaense naquele campo é muito veloz, cria chances, grandes chances de gols, e dificilmente o Atlético sai dali sem os 3 pontos. Eu acho que, de qualquer maneira, o Santos foi um pouco melhor. O Santos eu acho que merecia a vitória, mas é um bom resultado para o Santos aí empatar lá na Arena. Ceará 1, Curitiba 1. Primeiro tempo não gostei do jogo, o primeiro tempo meio morno ali, mas o segundo tempo foi um jogo muito rápido, um jogo muito veloz, tanto de um lado como de outro. Para mim o Curitiba no segundo tempo foi bem melhor do que o Ceará, apesar do Ceará ter jogado bem no segundo tempo, mas o Curitiba foi melhor, criou mais chances de gols, tanto que empatou aí com uma boa jogada ali da sua dupla de ataque. Um bom resultado pro Curitiba, que vem muito bem no campeonato aí em 4º lugar. Pode perder hoje essa 4ª colocação aí para o Botafogo, caso o Botafogo vença do Goiás, mas o Curitiba vem fazendo um ótimo campeonato, uma boa equipe, uma equipe muito certinha. A mesma coisa do Ceará, não tem, por ter jogado em casa, é aquilo que eu falo, os times que vão brigar lá embaixo, que eu acho que são 2 times que estão até me surpreendendo bastante aí no campeonato, mas está no início. A gente sabe que esses times têm plantéis curtos e chega lá para o meio do campeonato, lá para a 20ª rodada, 25ª rodada, esses times começam a cansar. Mas é bom o resultado aí pro Curitiba, porque foi um resultado fora de casa e o Curitiba aí conseguiu 1 ponto. Avaí 2, Avaí 1, São Paulo 1. Mesma coisa do Curitiba com o Ceará, um jogo muito morno no primeiro tempo, um pênalti perdido aí pelo Caleri, chutado pro alto. Parece que o Caleri faz gol, a torcida do Atlético do São Paulo canta, toca no Caleri que é gol, mas só com a bola rolando. Quando é bola assim parada, eu acho que o Caleri tá meio devagar, não faz tanto gol como bola rolando. Mas é um bom resultado aí pro São Paulo. O segundo tempo foi um muito bom jogo, ambas as equipes criaram bastante situação de gol. Foi um 1-1 aí, poderia ter sido 2-2, 3-3, tanto uma equipe como a outra criou bastante. O São Paulo vem numa pegada aí de empate agora, não é o ideal, mas também não vem perdendo pontos, empata em casa, empata fora, e eu acho que sim, a equipe do Rogério Ceni vai começar a vencer em casa. Se conseguir vencer em casa e empatar fora, é muito bom no Campeonato Brasileiro, uma sequência assim. E o time de São Paulo tem uma boa equipe, tenho certeza aí que vai chegar lá em cima para brigar pelo título. Atlético Goianiense 0, Corinthians 1. O Atlético Goianiense estava bem melhor no jogo.
iniciou o jogo em cima do Corinthians, fez até um gol ali anulado, que estava impedimento e fora de jogo. O Corinthians não conseguiu dominar as ações do Atlético Goianiense ali no primeiro tempo, mas o Goianiense também não deu a chance do Corinthians dominar. Já no segundo tempo, o Corinthians é time grande, você não pode falhar contra time grande. O Atlético Goianiense falhou, o Corinthians foi lá numa jogada, conseguiu fazer o gol. Depois o Atlético Goianiense continuou martelando, não conseguiu fazer o gol. Já o Corinthians, um bom resultado, um ótimo resultado fora de casa. A gente não pode esquecer que o Flamengo foi lá, empatou, alguns clubes se empataram lá, perderam, o Corinthians foi lá e venceu. O Corinthians já venceu em 2 campos muito difíceis, em Bragança Paulista do Bragantino, e venceu agora do Atlético Goianiense. Isso são resultados que levam o time a brigar pelo campeonato. O Corinthians é aquele time que a gente pedia nos últimos anos para que brigasse pelo campeonato e voltasse a ser aquele Corinthians, e esse ano a gente está vendo esse Corinthians aí do treinador português. Juventude 1, Fluminense 0, o Juventude melhor, mas num campo que não é um campo próprio para a prática do futebol. Poderia ser muito bem um polo aquático, porque o campo estava muito alagado. O Fluminense é um time que gosta de jogar com a bola nos pés, o Diniz gosta dessa maneira, então atrapalhou totalmente o Fluminense a jogar o futebol que o Fluminense está acostumado. Já para o Juventude foi bem melhor, porque o Juventude está acostumado a jogar com aquele campo daquela maneira, já não é a primeira vez, a gente já vê alguns jogos aí no Alfredo Jaconi que totalmente alagado, e o Juventude sempre sai com a vitória. Foi ano passado, foi assim com o Flamengo, ano retrasado, uma coisa assim. Agora com o Fluminense e outros jogos também, o Juventude se prevalece muito daquele campo encharcado. Eles sabem jogar daquela maneira, mas não é o ideal para futebol. O jogo deveria ter sido cancelado, botado esse jogo para hoje ou para um outro campo. Não poderia acontecer, essa é a realidade, mas infelizmente a gente está aqui no Brasil e quem manda é a senhorita CBF. Palmeiras 0, Atlético Mineiro 0. Foi um jogo meio truncado, assim, com poucas chances de gols, um time com medo do outro. Achei até que o Atlético foi um pouco melhor do que o Palmeiras, pelo que eu vi. Duas equipes grandes que brigam muito pelo campeonato, vão brigar até o final. O Atlético Mineiro saiu com um empate fora de casa, e para mim foi um pouco melhor do que o Palmeiras, mas também não criou muita coisa. O Palmeiras também não criou grandes chances de gol. Foi aquele jogo ali meio truncado, com algumas faltinhas e algumas brigas, algumas discussões, o que é normal no futebol, mas não foi um jogo bonito de se ver, tanto da parte do Atlético como da parte do Palmeiras. Reclamações de ambos os lados. O Abel Ferreira aí reclamando que o juiz, aquele juiz tem a marcação com ele, e não sei quem lá do Atlético Mineiro também, e fica essa briguinha, mas isso é normal, porque são duas equipes brigando pelo campeonato e vão brigar até o final. Com certeza, para os próximos jogos aí, melhorar o Atlético, melhorar o Palmeiras, e que a gente gosta de ver grandes jogos, bons jogos, jogos com várias chances de gols, que é isso que move o futebol, é assim que a gente gosta de ver o futebol. Bragantino 0, Internacional 2, ótimo resultado para o Internacional. O Internacional teve as ações ali, teve as melhores chances de gol. O Bragantino, foi um bom jogo do Bragantino, não foi um jogo ruim. O Bragantino não tem vindo bem no campeonato, infelizmente, porque eu acho que o Bragantino, no início eu disse que seria um time que iria brigar pelo campeonato, pelo que apresentou ano passado, mas foi desclassificado aí na Libertadores. Eu achava que o Bragantino iria melhorar no Campeonato Brasileiro, por estar disputando essa competição, porque sair de uma e ficar só com 2 competições, que 3 para o Bragantino já é difícil. Naquela mesma situação que eu falo, plantel, tem que ter um plantel grande, o Bragantino não tem, e o Bragantino não consegue ganhar. Vai pegar o Flamengo, que é o time que dá moral para todo mundo, que não ganha, e com certeza o Bragantino deve sair dessa força aí nesse meio de semana. Falando aqui um pouquinho agora de Flamengo, eu deixei para falar de Flamengo e Fortaleza mesmo, porque ontem eu fui no jogo. Eu queria ver de perto o que acontecia com o time do Flamengo, porque pela televisão a gente só vê onde a bola está. Então eu gosto de analisar como treinador que me formei dessa maneira. Eu gosto de analisar os jogos, o time nos 3 setores, né?
tanto defesa, meio campo, ataque, e da televisão a gente não consegue analisar. Ontem eu consegui analisar bem, o Fortaleza continua com aquela mesma impressão do Fortaleza, a mesma impressão que eu tenho. Fortaleza cria muitas chances de gols, perde muitas chances de gols. Ontem conseguiu fazer 2, conseguiu vencer. O Fortaleza não vencia no campeonato, não conseguiu vencer no campeonato, e ontem no Maracanã poderia ter feito no primeiro tempo pelo menos 2 golzinhos ali de chances criadas pelo Fortaleza, não facilidades do Flamengo. Não estou falando do gol do Arão, foi uma falha do Arão ali onde saiu o gol do Fortaleza. Estou falando de chances criadas do Fortaleza antes do gol, e até depois do gol mesmo o Fortaleza criou uma chancezinha ali que poderia até ter ampliado o placar. O Fortaleza não seria problema nenhum se o Fortaleza saísse no primeiro tempo com 2-0 ali no mínimo, teve chances para isso. Já o Flamengo foi ao contrário. O time do Flamengo, como eu percebi, eu prestei bem atenção, eu só vi um treinador do Flamengo só discutir com o árbitro do início ao fim, não vi o Paulo Souza acertar nada. Eu queria saber o que o Paulo Souza faz durante a semana, que ele teve a semana inteira cheia para trabalhar, o que ele fez para o time do Flamengo piorar, jogar pior do que estava jogando. O Paulo Souza não consegue dar um padrão de jogo para o Flamengo. Me desculpe, o que eu vou falar é fraco, é muito fraco. Eu queria ver ao vivo para perceber. O Flamengo não consegue, a parte defensiva do Flamengo é ruim, a ofensiva, o Flamengo não consegue criar nada, mas não é só por causa do Paulo Souza. Tem alguns jogadores ali que o Flamengo tem que eliminar completamente. O Flamengo tem que vender esses jogadores, não mandar embora, tem que vender, tem que arrumar um clube para esses caras saírem. Alguns jogadores ali não se esforçam dentro de campo. Ontem eu posso dizer aqui para vocês, só teve um jogador ali que eu gostei, que foi o Rodrigo Caio, que é o único que se esforça, é o único que dá bronca, é o único que fala com os jogadores, e quando erra, quando acerta, está sempre ali pedindo mais vontade, mais garra. Mas nem com a torcida do Flamengo, com 62 mil pessoas lá pedindo garra, o time tem garra. O time parece que não quer nada, o time é lento, o time não cria chances, o time não se movimenta dentro de campo. É um time totalmente estático, fora os erros de passe que são ridículos. Jogadores que ganham 1 milhão, 1,5 milhão de reais, jogadores que passaram por seleção, disputaram Copa do Mundo, grandes times, e não conseguem acertar um passe de 1 metro. E quando toca a bola, erram passes fáceis, onde dá o contra-ataque para o adversário, e o adversário pega todo o início ao fim. O Fortaleza pegou o Flamengo totalmente desorganizado. O Paulo Souza não tem condições de ser treinador do Flamengo. Se que teve uma proposta dele, da Fiorentina para ele, porque eu não acredito que teve proposta nenhuma, é tudo plantado, é tudo mentira. A diretoria do Flamengo tem que tomar uma atitude quanto a isso. Não é quando sair dos campeonatos, o Flamengo praticamente deu... Claro, tem muito campeonato, mas o Flamengo tem que melhorar muito para brigar pelo campeonato. Praticamente o Flamengo deu adeus ao campeonato na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, sendo que ainda tem mais 27 rodadas. Desse jeito o Flamengo, a maneira que joga, o Flamengo vai brigar para não descer de divisão. Notícia ruim, uma nota ruim que eu vi no intervalo do jogo. Eu fiquei entre a raça rubro-negra, torcidas organizadas, raça rubro-negra e a jovem, 2 torcidas babacas, 2 torcidas que só vão para o campo, para o estádio para arrumar confusão. No intervalo do jogo arrumaram briga, as 2 torcidas. Nós tivemos que sair correndo, eu e meus amigos, com família, com criança pequena, nós tivemos que sair correndo por causa da confusão, da briga generalizada, porque vai uma torcida para cima da outra brigar. São vagabundos, são bandidos, tem que ser banido do estádio. Não pode ter mais torcida organizada, porque as famílias que vão sofrer com isso, vão sofrer antes, durante e depois do jogo, e é o que aconteceu, e foi o que aconteceu. Eu tive a oportunidade de conversar com os PMs no intervalo do jogo, depois da confusão, e os PMs falaram que não podem fazer mais nada do que além da cacetete. Pode sim, pô. Pode sim. Eu dei até uma opinião para ele, uma sugestão. Pô, tirem
as famílias do meio deles, tirem, botem eles uma do lado do outro, já que eles querem brigar, bota eles uma do lado do outro e cerca, a PM cerca e deixa eles se matarem ali dentro. O problema é deles, eles não querem brigar, então se matem lá dentro. Já que a polícia não pode fazer nada, junta uma torcida da outra e deixa eles se matarem ali naquele meio ali da onde ficam as famílias. As famílias é que não podem ficar no meio separando uma torcida da outra, e quando sai briga as famílias têm que se ferrar, tem que se bater tropeçar, cair, ser pisoteado. Foi o que aconteceu ontem no Maracanã. Torcida vagabunda da raça rubro-negra, torcida de ladrão a torcida jogando do Flamengo. Espero que cheguem a eles isso aí. Eu tive a oportunidade de falar na cara deles o que eles são. Depois da confusão que eu disse, que vocês são vagabundos, que vocês são ladrão, vocês entram aqui, vocês não pagam ingresso, a gente paga ingresso para ver o jogo, vocês querem vir aqui só para arrumar briga. Terminou o primeiro tempo, começou a briga, um xingando o outro, uns de um lado, outros do outro, e depois sai correndo no meio e arruma confusão. Depois que a PM chegou, deu o cacetete neles, eles subiram, não satisfeitos, foram lá por cima e brigaram lá em cima também, onde tinha um monte de gente comprando, um monte de família comprando refrigerante, cerveja, comida para os seus filhos, e tiveram todo mundo sair correndo por causa desses vagabundos, desses ladrões que não pagam um ingresso. Tem que ser banido do estádio, é isso que tem que fazer, porque senão vai continuar matarem uma criança, matarem uma mulher, matarem um inocente por causa desses vagabundos que ficam no Maracanã. Esses caras têm que sair, têm que ser banidos. Se não for assim, pode acabar com o futebol brasileiro. É por isso que os outros lá de fora ficam falando que o Brasil é uma bosta, o Campeonato Brasileiro é uma bosta, que a seleção brasileira é isso, que a seleção brasileira é aquilo. É por isso que falam mal da gente. E vão continuar falando, se continuar essa bagunça aí, com essa porcaria dessa CBF que só sabe botar dinheiro no bolso e não quer, fazer nada pelo campeonato, não quer fazer nada pelas torcidas, não quer fazer nada pela família que vai ali no estádio torcer toda semana pelo seu clube. O Flamengo também tem que fazer alguma coisa, porque o Flamengo também gere o Maracanã, o Fluminense que também gere o Maracanã, é o Vasco que vai começar agora também. Tem que arrumar um jeito. Tem que arrumar um jeito e banir essa vagabundagem, que todo mundo sabe quem eles são. Todos os jogos estão ali. Todos os jogos eles estão ali. E o Flamengo tem que fazer alguma coisa, as torcidas organizadas têm que fazer alguma coisa. E por mim pode banir. Pode banir. Ou então bota eles tudo no meio e deixa eles se matarem ali até acabar. Até o último morrer. Aí eu quero que se dane, eu não quero saber. Esse vagabundo tem que sair dali. Rapaziada, muito obrigado. Semana que vem a gente já faz lá do Espírito Santo. Estou aqui no Rio de Janeiro resolvendo algumas coisas com minha esposa. Muito obrigado pela audiência de vocês. Desculpe o desabafo, mas tem que falar. Pelo que eu vi ontem no Maracanã, essa vagabundagem, eu tenho que falar, porque tinha muita criança e muita criança chorando, muita mulher chorando, muita família ali no Maracanã, e esses vagabundos que vão fazendo o que fez. Grande abraço para vocês. Obrigado pela atenção, por esses 17 minutos aqui, até ultrapassei um pouquinho. Obrigado pela atenção, grande abraço, fui.